Shalom, shalom. Que Deus possa te abençoar, manifestar a glória sobre você em nome de Jesus. Que você possa ser sarado, ser curado agora pelo poder de Cristo em nome de Jesus. Queridos, nós estamos muito felizes de estarmos com vocês. Feliz Páscoa, que o Espírito Santo possa estar renovando você. Que a Páscoa ela significa libertação, significa ressurreição, que o Senhor possa libertar você de toda prisão e possa fazer renascer ou ressuscitar em você aquilo que havia morrido, seja sonhos, seja atitudes, seja aquilo que morreu. Eu quero declarar e profetizar agora ressurreição sobre você em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa fazer um novo na tua vida, que o Espírito Santo possa fazer um novo na tua história, e eu declaro você livre. Eu declaro que as cadeias que te prendiam estão quebradas agora na autoridade do nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Meus amados, muito obrigado pelo empenho de todos aqueles que estiveram envolvidos aí, para nós alcançarmos os 1000 inscritos, para transmitirmos pelo YouTube. Nós estamos com alguns problemas técnicos, mas estamos resolvendo para essa transmissão chegar até você. Então você que tem um amigo, uma amiga, manda lá o link do Facebook, do Instagram, peça para eles estar vendo no Face e no Instagram que nós estamos resolvendo a questão do YouTube, mas tudo vai dar certo para a glória de Deus. Não deixe de se inscrever, de nos acompanhar, de ativar o sininho, acompanhar-nos em todas as redes sociais, porque o Senhor tem movimentado e manifestado a glória. Então nos acompanhe aí pelo Instagram, pelo Facebook, esteja conosco no YouTube, acompanhando os devocionais que Deus tem derramado sobre você, e amanhã de manhã você vai beber de um devocional do Espírito Santo para a tua vida. Então vamos juntos em nome de Jesus, e que você possa manifestar aí fora a glória que Deus vai colocar dentro de você em nome de Jesus. Amém? Dá um amém aí, escreve um amém aí, dá um glória a Deus, levante a mãozinha, vamos participar junto comigo desse culto, em nome de Jesus. É tempo de Deus para a nossa vida, é tempo de Deus para a nossa história, e o Espírito tem manifestado a glória dele sobre nós. Meus amados, eu quero compartilhar com vocês algo que eu tive do Espírito Santo nesta noite. Nesta noite o Espírito Santo me deu um sonho, e nesse sonho ele me falava um texto de Mateus 24, 33 e 43, verso 33 e 43. E nesse sonho nós, um grupo de pessoas, líderes de igreja, estavam fazendo uma prova. E nesse momento da prova, esse texto que ele me deu de Mateus 24, 33 e 43 era a resposta de uma pergunta. E muitas pessoas estavam sendo reprovadas dessa prova. E queridos, nós precisamos ficar muito atentos. Os sinais eles têm mostrado a volta do Messias, e o texto do verso 43 fala para a gente vigiar. Então nós precisamos estar atentos, porque tem muitas pessoas que estão sendo reprovadas nas suas provas, e isso é um perigo, que nós precisamos almejar a eternidade com Cristo, e você precisa buscar ao Senhor. O interessante é que todas as respostas das perguntas eram texto bíblico, e muita gente não sabia responder. E isso, querido, implica dentro dessa visão que muitas pessoas não estão obedecendo e conhecendo a palavra, que é ela que vai nos levar à eternidade com Cristo. Então, guarda essa revelação do Espírito para o teu coração, e vamos obedecer juntos a palavra em nome de Jesus. Amém? Amém? Posso ver você escrevendo um amém aí em nome de Jesus? Um glória a Deus em nome de Jesus? Vamos juntos aí para a glória de Deus. Que o Espírito Santo manifeste sobre você, sobre a tua história em nome de Jesus. Amém, queridos? Que nós possamos viver e vivenciar toda a plenitude da glória de Deus, do que o Espírito Santo tem para nós em nome de Jesus. E não esqueça, Páscoa, ressurreição, libertação. Então é nesse alinhamento do Sol com a constelação de Áries que, quando se dá
a Páscoa do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Então, vamos juntos em nome de Jesus. Eu quero profetizar um novo tempo sobre você, um novo momento sobre a tua vida e uma nova história para você. E você que passou por traição, eu orei por você sem conhecer você pessoalmente, mas o Espírito me impulsionou a orar e eu declaro e profetizo uma nova história na tua vida, libertação e ressurreição, pois aqueles que passam por traição, eles morrem em algum lugar da vida, em alguma área da vida e ficam presos em algum lugar. Então eu quero declarar ressurreição, libertação na tua vida e na tua história, em nome de Jesus. E que você diz amém, sela com amém em nome de Jesus. Queridos, o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração. Eu confesso para você que há 5 minutos atrás eu estava ali orando no Espírito para discernir qual palavra eu ministraria, porque Ele tinha colocado 2 palavras no meu coração. Então, no último momento Ele me deu direcionamento. Eu estudei as 2 palavras, mas eu ainda não sabia qual o Espírito queria ministrar para você. E no último momento Ele deixou claro aquilo que Ele queria. E o tema que eu quero ministrar hoje é como ter acesso à provisão de Deus. Como ter acesso à provisão de Deus? Isso não é uma pergunta, mas é uma afirmação que eu estou fazendo. Como ter acesso a uma provisão de Deus? Que nós possamos ter esse acesso à provisão do Senhor, que nós possamos ter acesso àquilo que Deus tem para nós em nome de Jesus. Então, queridos, melhor dizendo, é uma pergunta, como ter acesso à provisão de Deus, né? Eu falei uma afirmação, mas é uma pergunta. Como ter acesso à provisão de Deus? Queridos, essa palavra ela surgiu quando eu estava vendo algumas coisas na televisão e o povo cantando que Deus iria prover, Deus prover. E naquela hora que eu ouvi aquilo, o Espírito falou no meu coração que para que a gente possa ter acesso às provisões de Deus, precisa de alguns passos. Não é simplesmente eu falar, eu vou ter acesso à provisão de Deus. Da mesma forma, nós podemos usar uma analogia, queridos, daquilo que o nosso presidente liberou como um auxílio aí nesse momento aos trabalhadores. Então todo trabalhador, para ter acesso a esses R$600, eles precisam cumprir alguns quesitos. Não é simplesmente me inscrever e pegar o dinheiro. Então, para ter acesso, existe algumas disciplinas, alguns quesitos que tem que ser cumprido. Ao contrário, não podemos ter acesso. E com Deus também é dessa forma. E eu não estou dizendo de salvação em nome de Jesus, querido, porque a salvação é de graça, é a graça derramada na cruz pelo sangue de Jesus. Então a salvação é de graça, mas existe algumas coisas no Espírito para a gente ter acesso, que aí depende da minha posição, do meu posicionamento e daquilo que eu quero para a minha vida. Então abra sua Bíblia em Gênesis 22, nós vamos ler do verso 1 ao verso 14, Gênesis 22, do 1 a 14, e o tema de hoje é como ter acesso à provisão de Deus, e eu vou te dar uma resposta de como você acessar a provisão de Deus. Nós sempre falamos, né? Jeová Jireh, Deus da provisão, e Jeová Jireh, Deus da provisão, né? Meu Deus proverá. Mas para que Deus possa prover alguma coisa, e dentro do texto onde surgiu, no monte do Senhor, o Deus proverá, precisou de que Abraão e Isaac tivessem algumas atitudes. E hoje nós vamos aprender quais foram para que eles pudessem ter essa provisão. E eu tenho certeza que você, em nome de Jesus, ao final dessa palavra, vai se dispor a ter essas atitudes para você acessar as provisões de Deus, em nome de Jesus. Então vamos lá? Abriu sua Bíblia? Gênesis 22, do 1 ao 14, diz assim: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse os seus servos: esperai aqui com o jumento,
eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava as mãos, o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, como ter acesso à provisão de Deus? Nós lemos aqui a história de Abraão e Isaque. Sabemos que Abraão, ele teve esse filho da promessa na sua velhice, com 100 anos, Sara com 90 anos. Então ele orou muito ao Senhor por esse filho, um filho da promessa. Eles desobedeceram ao Senhor quando a Sara fala para Abraão se deitar com Agar. Então temos aí Ismael, e depois de 14 anos nasce Isaque, o filho da promessa. Eles tentaram ajudar Deus, porém Deus havia prometido, e Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Então, queridos, aqui está falando de Isaque e Abraão, o filho da promessa que ele tivera, o filho que Deus o prometera, o filho que Deus prometeu que havia de fazer deste filho uma grande nação. Então, queridos, o texto diz, depois destas coisas, depois do quê? Depois que Deus dá muitas conquistas a Abraão, depois que Abraão faz, se você olhar um pouquinho atrás do texto, faz uma aliança com Abimeleque. Então o texto vai relatando tudo que ele fez junto com Abimeleque. E aí depois destas coisas, passado-se muito tempo, Isaque já estava grande, então o Senhor fala com Abraão. Meus amados, alguns historiadores dizem também que depois destas coisas foram momentos vividos entre Abraão e Isaque. E Abraão ficou tão apaixonado em Isaque que ele quase idolatrava o filho. Então ele começou a apaixonar mais na bênção do que no abençoador, alguns historiadores dizem. Então, queridos, eu quero falar hoje de 3 princípios para as nossas vidas, para que nós possamos alcançar, ter acesso à provisão de Deus. Como ter acesso à provisão de Deus? E eu te respondo agora em nome de Jesus. Escreve aí, como ter acesso, pastor? Escreve aí que eu vou te responder como você ter acesso à provisão de Deus. Talvez você está com o coração cheio de esperança, precisando de uma provisão do Senhor, e eu quero te dar a receita hoje em nome de Jesus. E essa receita tem que ser obedecida à risca. Não adianta você tirar a medida e colocar um pouco a mais ou um pouco a menos, mas tem que ser uma medida exata dessa receita que se chama Palavra de Deus, para que você tenha acesso à provisão do Senhor. Queridos, o que é prover? Prover é quando nós estamos em alguma situação que nós necessitamos que algo venha até nós, e esse algo diante do Senhor, do Jeová Jireh, é um milagre que nós precisamos. Então, quando nós alcançamos esse milagre, nós alcançamos a provisão do Senhor. Quando falamos em provisão, não é somente provisão financeira. Tem gente que precisa de provisão na saúde, no casamento. Tem gente que precisa de provisão com os filhos, com a família. A provisão do Senhor, ela engloba várias coisas. Não é somente financeira, que é aquilo que muitas vezes nós pensamos. Mas eu quero te falar de um primeiro princípio para nós acessarmos a provisão de Deus. E o primeiro princípio é ter intimidade com Ele.
Com quem? Com Deus. O primeiro princípio para que nós possamos alcançar essa provisão é ter intimidade com Deus. Vamos ler o texto do verso 1 ao verso 2 para nós entendermos. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Queridos, aqui nós podemos ver um diálogo entre Deus e Abraão. E esse diálogo, Deus fala, Abraão reconhece a voz do Senhor e responde. Aqui nós podemos ver um momento íntimo, de intimidade. Abraão, ele não só falava com Deus de vez em quando, porque ele conhecia a voz do Senhor. Quando o Senhor fala com Abraão, queridos, Abraão conhecia a voz do Senhor. Isso está falando de intimidade, de pessoas que se relacionam. Um conhece a voz do outro, um conhece quando o outro fala. Queridos, nós sempre vamos no mundo ter acesso a 5 vozes. Primeira, a voz de Deus, a voz de homens de Deus, a voz da nossa alma, a voz do diabo e a voz de homens do diabo. Então, voz de Deus, homens de Deus, voz da alma, voz de homens do diabo e voz do diabo. E se nós não tivermos intimidade com Deus, nós não vamos saber quem está falando e como está falando. Porque nesses dias, querido, quanta voz do diabo tem proclamado falsas mentiras, falsidade, e nós, e muitas vezes, estamos caindo por não ter intimidade com Deus. Queridos, há um movimento aí de profecias mentirosas, antibíblica, profecia que não tem base bíblica nenhuma, e o povo ainda acredita nessas profecias. Meu irmão, minha irmã, pega a Bíblia e confere nas Escrituras se tem base bíblica. E aí muitos ficam aterrorizados e atemorizados. Tudo por quê? Por falta de intimidade. Abraão, quando ouve a voz do seu Senhor, ele tem intimidade. E Jesus diz que as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Meus amados, muitas profecias do inferno que perturbam o coração das pessoas. Deixa eu te dizer, se você não reconhece essa voz, não aceita vindo do Senhor, porque as ovelhas do rebanho de Cristo reconhecem a voz dele. Abraão reconheceu a voz de Deus imediatamente quando Deus disse: Abraão. E olha que Deus não pediu qualquer coisa para ele. Deus pediu o filho da promessa, o filho qual ele cuidou com todo carinho, e era um filho que ele amava muito. Queridos, ele ouviu a voz do Senhor. Por ter intimidade com Deus, ele ouviu, ele discerniu, ele recebeu a voz do Senhor. Agora, queridos, muitos de nós, quando Deus pede algo que nós julgamos difícil demais, nós já deixamos essa voz de lado e às vezes até falamos que não é a voz de Deus. Deixa eu te dizer algo. Muitas situações, a voz de Deus vai pedir algo que vai mexer com a sua estrutura e até mesmo com a sua vida emocional. Aí você não pode deixar a alma falar, porque se ela falar, ela vai querer sossego e tranquilidade. Porque a intimidade com Deus, ela nos dá a reconhecer a voz de Deus quando Ele fala conosco e quando Ele nos pede algo. E isso é um primeiro passo para que nós possamos ter acesso à provisão de Deus. Um relacionamento de intimidade. Agora tem gente cantando que no monte do Senhor Deus proverá, mas são pessoas que não têm um relacionamento com Deus. Deixa eu te dizer algo. É a mesma coisa de você querer ter acesso a esse dinheiro do governo sem se enquadrar dentro daquilo que ele pede, dentro das normas que ele pede. Não adianta, não vai ter acesso, vai ser acesso negado. Agora você quer ir diante de Deus, que Deus te provê, você vai receber acesso negado. Não tem intimidade com Deus, Ele fala com você, você não ouve. Meus amados, eu não tenho Facebook nem Instagram. Tudo que estão usando é da igreja e eu quero, em nome de Jesus, continuar assim.
Mas minha esposa, ela mexia no meu celular e por ter mexido, ela acabou deixando o Facebook, o Instagram dela no celular e eu cliquei lá. Eu fiquei horrorizado de tanta gente que se diz crente, postando foto com cerveja, com uísque, postando foto vendo as lives dos cantores sertanejos, tomando uma, e hoje eu vi esses mesmos também falando que na minha casa tem espaço para Jesus. Hipócrita. Isso é hipocrisia, queridos. Qual que é a intimidade que a gente tem com Deus para que depois falamos isso? Eu fiquei revoltado de ver, e não é só cristãos da IPI não, gente que eu conheço que é cristão, é líder, nas lives de música sertaneja com uma cervejinha. Depois vem João Batista chamando de raça de víbora e os religiosos ficam mal. Qual é a intimidade? Como que nós vamos ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus no momento em que o Senhor falar conosco e pedir algo para nós que para nós é grande demais? Escreve um amém aí em nome de Jesus. Como nós vamos, queridos? Nós precisamos, em nome de Jesus, ter intimidade com Deus. E quando nós temos intimidade com Deus, nós deixamos aquilo que não o agrada. Quando nós temos intimidade com Deus, nós abandonamos aquilo que não agrada. E você tem abandonado aquilo que não agrada a Deus? Então como você quer que Deus provê na sua vida? Como você está cantando e clamando pela provisão de Deus? Meus amados, em nome de Jesus, não desligue, não desconecte, não saia. Em nome de Jesus, é Deus que está falando com você. Ele me fez dores de parto para ministrar essa palavra. Mas como que nós vamos agir? Sabe de uma coisa? Infelizmente, as igrejas têm feito um movimento grande. Só que é movimento externo, não tem tido movimento interno, no quarto, com a porta fechada. Porque a Bíblia diz que é para nós entrarmos para o quarto, buscar o Pai em secreto, que o Pai do secreto nos ouve e nos recompensa em público. Não precisa de eu ficar fazendo movimento em público. O que eu preciso é ter intimidade com Deus. O que eu preciso é ter relacionamento com Deus. Eu não preciso fazer movimento. É movimento sem poder de Deus. E o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder que transforma. O Evangelho é poder que cura. E somente com o Espírito Santo nós precisamos ter intimidade com Deus. Então quando Deus fala com Abraão, ele ouve. Quando Deus fala com Abraão, ele escuta. E quando Deus pede a Abraão, seu filho, você que é pai, você que é mãe, o que o teu filho representa para você? Mas Deus pediu o filho. E por intimidade, por relacionamento, ele ouviu a voz de Deus, conversou com Deus e não questionou o pedido de Deus. Uau! Intimidade com Deus, porque ele conhecia os propósitos do coração de Deus. Então, para que nós possamos ter acesso à provisão de Deus, o primeiro momento, o primeiro princípio é ter intimidade com Deus. Amém? Vou esperar você escrever um amém aí para eu falar o segundo princípio em nome de Jesus. Vamos junto comigo, em nome de Jesus, querido. Está sentado, está tranquilo, não vai doer tanto, mas Deus vai mudar a nossa história em nome de Jesus. É ressurreição e nós precisamos honrar Cristo na cruz, que foi na cruz por nós e hoje ressuscitou. Precisamos honrar o nome de Jesus. Nós estamos levando o nome de Jesus de qualquer jeito e depois desesperamos quando a coisa aperta. Então nós precisamos. Queridos, então o segundo princípio para que nós possamos ter acesso à provisão de Deus é a obediência. Queridos, dentro do contexto judaico-hebraico, crer é obedecer. Então tem gente que fala que crê em Deus, mas não obedece a Deus. Então você não crê, você é simpatizante. Crer é obedecer.
E eu quero ler do verso 3 ao verso 6, que diz assim: E levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho, ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Meus amados, obediência. Se você crê em Jesus, diz um amém aí em nome de Jesus. Escreve um amém aí. Você crê? Amém. Então crer é obedecer. Não é fazer o que eu quero. Veja bem, no verso 3, levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Por que ele levantou de madrugada? Para obedecer aquilo que o Senhor havia dito ele. Ele se levanta, agora imagina, do momento que o Senhor disse a Abraão que era para sacrificar o filho, até esse momento que ele vai levantar, o quanto dentro dele não triturou as suas emoções para ele obedecer a palavra. Então, mas ele levantou-se de madrugada e partiu para o lugar direcionado por Deus. Queridos, se nós queremos ter acesso à provisão de Deus, nós precisamos obedecer. Se nós desejamos ter acesso à provisão de Deus, nós precisamos obedecer ao Senhor. Não tem jeito. Primeiro, na intimidade nós o ouvimos. E segundo passo, nós ouvimos para obedecer. Porque muita gente fala: Senhor, Senhor, fala comigo. E Deus lá está falando: para que você é um desobediente? Como eu vou falar? Nós precisamos obedecer, queridos. Nós devemos obedecer. Crer em Jesus é obediência. Crer em Jesus é estar obediente. Isso é crer. Crer em Jesus é obedecer à Escritura. Crer em Jesus é ver o que a Bíblia direciona segundo aquilo que eu preciso, que eu devo, que eu quero. Nós precisamos obedecer, porque Abraão obedeceu. Ele recebeu a palavra por intimidade. E na sequência ele se levanta, se dispõe a fazer o que Deus lhe direcionou. E você? Quanto que Deus já falou com você? Intimidade. Mas você obedeceu? Porque é uma sequência. Você obedeceu quando Deus disse com você? Disse a você? Não adianta que nós pedimos para Deus falar conosco se nós não obedecemos. Você já deu conselho a alguma pessoa que você fala faz A, ela vai lá e faz Z? Aí ela vem novamente, até que você chega um ponto e fala: ó, eu não vou te falar mais nada. Porque eu falo e você não faz, então não adianta te dar conselhos. Mais ou menos assim. Então nós precisamos obedecer. Então quando Abraão ouve a voz do seu Senhor, ele obedece. Nós precisamos de obediência. Ele levanta de madrugada, ele prepara seu jumento, ele leva consigo alguns servos, e veja bem como Deus falou com ele no íntimo, no verso 5, quando chega no lugar determinado, ele pede para o servo ficar e sobe só ele e o filho. Porque o negócio não é comigo e com mais 10. Deus falou comigo, é comigo. Deus falou para mim, para o meu filho, é comigo e meu filho. Queridos, e nós precisamos dessa obediência ao Senhor. Nós estamos num dia muito profético, muito especial. Hoje, dia 12. O 12 está fazendo referência a governo. 12, o governo de Jesus sobre a minha vida e sobre a sua vida. 12 do 4. O 4 faz referência ao mundo, os 4 cantos do mundo, as 4 estações, os 4 pontos cardeais. É o governo do Senhor dentro do mundo. Nós precisamos nos mover debaixo do governo de Cristo. Não adianta agora ficar nessa enxurrada de post, Feliz Páscoa, Ele ressuscitou. Então, você obedece Ele? Senão não tem nada a ver com você. Se é só um simpatizante,
Queridos, nós precisamos tomar postura como cristãos. Nós precisamos tomar postura como crente. É hora de nós levantarmos a cabeça e viver um cristianismo verdadeiro. Os sinais estão apontando a volta de Cristo. O anticristo tem se levantado. E se a igreja não se mobilizar, vai ficar essa igreja com medo de anticristo e com medo do diabo. Nós temos o poder do Espírito dentro de nós para triunfarmos e pisarmos a cabeça de escorpião e serpente. Marcos 16, a partir lá do verso 14, Jesus dando a grande comissão, e ele fala: aquele que crê e foi batizado é salvo, porém os que não creem serão condenados, os que não obedecem. E estes sinais seguem os que creem, os que obedecem. No meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão escorpião e serpente. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. Orarão pelos enfermos e eles ficarão curados. Meus amados, em nome de Jesus, é tempo de tomarmos postura como igreja do Senhor e obedecer a palavra. Nós precisamos nos levantar, assim como Abraão fez, e seguir a Jesus. Dispor e obedecer o Mestre. Abraão, aquele que creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Crer é obedecer. Ele creu, ele obedeceu. Então nós precisamos. Quer ter acesso à provisão de Deus? Fala um amém aí, levante a mãozinha. Quer ter acesso? Tenha intimidade, obedeça, em nome de Jesus. E agora nós vamos para o terceiro momento, que é entrega verdadeira. Quer ter acesso à provisão de Deus? Se entrega verdadeiramente. Eu quero ler do verso 7 ao verso 14, mas agora eu não vou ler ele todo, eu vou lendo e ministrando aquilo que o texto diz. Eu quero ler primeiramente agora do verso 7 ao 8, que diz assim: quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos juntos. Meus amados, até esse momento que eles chegam, Abraão não havia comunicado a Isaque o que iria acontecer. Mas segundo o Flávio José, quando eles seguiam ambos juntos para ir até o lugar do holocausto, ali Abraão conta tudo o que havia de acontecer. E quando Abraão fala para Isaque: Isaque, meu filho, Deus te pediu em sacrifício. Então Flávio José relata que nesse momento Isaque fala assim: meu pai, muito é melhor morrer pelo meu Deus do que morrer numa guerra ou morrer de doença. Então, na verdade, querido, nós relatamos muito a fé de Abraão, mas houve ali uma entrega total de Isaque. Abraão, queridos, tinha mais ou menos nesse tempo de 117 a 121 anos. Então Isaque tinha entre 17 e 21 anos. Você acha que se um jovem não se entregasse e saísse correndo, como que um homem de 117 ou 121 anos iria alcançá-lo? Então Isaque se entrega, fala: meu pai, o Senhor me entregou e eu me entrego também. Isaque se entrega ao Deus verdadeiro. Melhor é ser oferecido em holocausto ao meu Deus do que morrer de outra forma. Então, meus amados, ali houve uma entrega verdadeira. Então, se nós queremos ter acesso à provisão de Deus, precisa ser uma entrega verdadeira. Nós precisamos nos entregar verdadeiramente ao Senhor. Isaque abriu mão da sua vida para que pudesse se entregar ao Senhor. Abraão abriu mão daquilo que ele mais amava para se entregar ao Senhor. E você está disposto a abrir mão daquilo que você mais ama? Você está disposta a abrir mão da sua vida? Nós estamos dispostos a abrir mão de tudo aquilo que nós desejamos, que nós queremos por Deus? Como que nós temos coragem de falar que no monte do Senhor Deus proverá, sem ler o contexto do texto? Como? Nós precisamos nos entregar ao Senhor verdadeiramente. Eu preciso abrir mão de coisas. Queridos, eu preciso abrir mão daquilo que não agrada a Deus.
Eu preciso abrir mão daquilo que não louve ao Senhor. E eu não estou disposto a abrir mão de nada. E depois eu quero a provisão do Senhor. E ainda reclamo se tarda ou reclamo se não acontece. Mas eu estou cumprindo o princípio para que isso aconteça. Tem gente, queridos, que nunca trabalhou e estava querendo ter acesso aos R$600 do governo. Não vou nem falar o que eu acho dele. Mas como... E aí tem gente que não tem intimidade com Deus, não obedece a Deus e não se entrega a Deus e está querendo a provisão. No momento do aperto, está querendo a provisão. Então, queridos, Isaac se entregou. Ele falou: meu pai, eu me entrego ao meu Deus. Muito me vale morrer pelo meu Deus. E aí o verso 9 diz: chegaram ao lugar que lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaac, porque Isaac permitiu e se entregou, e o deitou no altar em cima da lenha. Veja bem, Isaac viu, e eu creio, penso eu, que ajudou seu pai a preparar o altar, preparar a lenha. Depois falou: pai, pode me amarrar, e depois foi colocado em cima, deitou em cima do altar. Então, querido, estendendo a mão, tomou o cutelo, verso 10, para imolar o filho. Veja bem, Isaac olhando nos olhos do pai, chorando, o pai com o cutelo na mão para matar o filho chorando também, mas os dois dispostos a fazer aquilo que Deus havia pedido, por intimidade, por obediência. Se entregou totalmente a Deus, se entregou totalmente ao Senhor. E aí no verso 11, agora você vai ouvir o anjo do Senhor falando com você, se você estiver disposto a ter intimidade, a obedecer ao Senhor e se entregar totalmente. No verso 11, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E agora você pode colocar o seu nome aí. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Ou seja, agora sei que teme ao Senhor, porque você se entregou totalmente a Deus e me entregou aquilo que você mais amava. E você está disposto a entregar o que você mais ama a Deus? Você está disposta a entregar o que você mais ama a Deus? Mas quando ele entrega, ele ouve a voz. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E após Abraão pôr nome àquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. E Jeová, Jeová Jireh. No monte do Senhor, o Senhor proverá. Queridos, você quer ter acesso à provisão de Deus? Você quer ter acesso? Tenha intimidade, obedeça e se entregue totalmente ao Senhor. Essas são as regras, os princípios para que nós possamos ter acesso a Deus, acesso à sua provisão. E aqui eu não estou dizendo de salvação, mas estou dizendo de vida plena aqui na terra. Porque tem muita gente enganada, achando que pode zombar de Deus. Planta e depois na hora da colheita quer gritar. Porque de Deus não se zomba. Tudo que planta tem que colher. E eu quero pedir para você dizer um amém. Chamar o Ministério de Louvor para nós cantarmos uma canção. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar pela sua família nesta noite. Mas se você entende que você precisa de provisão de Deus, esse é o momento da decisão de você buscar intimidade com Deus. Esse é o momento da decisão de você buscar obedecer a Deus. E esse é o momento de entrega ao Senhor. Eu não sei o que você está passando, mas se você se entregar verdadeiramente, tiver disposição à obediência ao Senhor, tiver disposição para ter intimidade com Ele, Ele vai prover aquilo que você precisa, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa manifestar. Se você puder, onde você está, feche teus olhos, coloque a mão no teu coração e nós vamos orar. Espírito Santo,
Queridos, e eu não estou bravo, é que Deus tem coisas para te trazer. O Deus tem bênção para manifestar na sua vida. E você acaba perdendo, porque você está descumprindo aquilo que precisa ser cumprido. Passos, Pai, cumprindo aquilo que a palavra diz, e que nós possamos agora, Deus, em nome de Jesus, com o Teu Espírito, Pai, reavivar mesmo, Deus, a nossa vida na intimidade com o Senhor, na obediência com o Senhor, reavivar a nossa vida para que nós possamos ter uma entrega verdadeira a Ti. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa manifestar a glória do Senhor sobre nós. Nós queremos mesmo viver a plenitude da Tua presença, Pai. Espírito Santo, manifesta-se sobre nós. Nós queremos Te obedecer. Deus, em nome de Jesus, eu oro agora, Pai, para que cada um deixe de tomar a decisão de andar segundo o alinhamento da palavra, que venha uma provisão do Senhor sobre eles agora, e que eles tenham acesso a essa provisão em nome de Jesus, e que possa, Pai, se mover segundo o plano do céu. E eu profetizo agora que nesta noite um anjo do Senhor
assim como chamou Abraão, vai chamar eles agora e vai mostrar a provisão a eles. Eu declaro agora essa verdade, Pai, em nome de Jesus sobre eles, e os abençoo em nome de Jesus. Pai, nós vamos declarar sobre Paranaíba agora. O Senhor abriu o seu bom tesouro sobre Paranaíba, nos dá chuva no seu tempo, abençoou a obra das nossas mãos. Emprestaremos a muitos e não pediremos emprestado. O Senhor nos coloca por cabeça e não por cauda. Nunca vamos nos desviar da sua palavra. Abençoados são os campos e a cidade de Paranaíba, em nome de Jesus. Amém. E você coloca o nome da sua cidade e seja abençoado em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você. Que o Senhor tenha misericórdia de você, que ele te salve e que ele te dê a paz. Que a maravilhosa graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo te leve uma vida de acesso às provisões de Deus, em nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom. Uma semana abençoada em nome de Jesus.